tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, com a professora Laísa. E a aula de hoje é a aula 5.1, isso mesmo. Nessa aula, gente, já vou dar a deixa aqui para vocês. A gente vai estar aprendendo um pouquinho das teorias, né? Teoria de quê, professora? De origem da vida. Como será que os seres vivos surgiram? Então, a gente vai ter, né, esse passeio histórico para entender melhor como os cientistas daquela época, antes do século XIX, eles pensavam a respeito de como teria surgido o ser vivo. A gente sabe hoje, já com a ciência, né, que um ser vivo, para existir, ele precisa de um outro pré-existente. A gente não surge, por exemplo, do nada. Isso mesmo. A gente precisa, né, do espermatozoide e do óvulo para que se forme um embrião e assim um ser vivo. Nós aqui, quando eu falo aqui do ser humano. Mas como é que os cientistas pensavam naquela época? Então, meu diretor corta agora para o slide, que a gente vai começar com a aula 5.1, isso mesmo. Então, vamos trabalhar com as hipóteses sobre a origem da vida, parte 1. Dentro, né, desse contexto, a gente vai estar falando sobre uma teoria que foi bastante aceita, que foi, na época, né, que é a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Também nessa aula vamos estar falando da teoria da biogênese e também dos experimentos de Francesco Redi e também do Nid e do Spallanzani, que foram, né, cientistas da época que reformularam, criaram essas hipóteses sobre a origem da vida. Então, vamos começar agora com a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Mas antes, meu diretor, corta aqui para mim. Isso aí. Deixa eu ver se eu dou um passinho para cá, que fica mais bonitinho aqui para vocês verem, né? Geração espontânea ou abiogênese. Quando a gente fala de geração espontânea, segundo os cientistas daquela época e que acreditavam nessa hipótese, nessa teoria, que o ser vivo, ele surgia, por exemplo, de algo inanimado, sem vida. Professora, me dá um exemplo aí. Como assim, professora, de algo inanimado, sem vida? É isso mesmo, vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, tinha alguns cientistas, pessoal, que eles acreditavam, digamos assim, que se você tivesse uma camiseta suja, suada, e se você colocasse, por exemplo, essa camiseta suja, suada, num quarto escuro, com trigo, dali ela teria, como eu posso dizer, uma força vital, um princípio vital, e dali poderia estar surgindo, por exemplo, ratos. Hoje, né, com esse conhecimento científico que nós temos, com a descoberta da célula, de tudo que a gente conhece hoje, o que eu estou falando aqui para vocês é até engraçado, né? Até faz a gente refletir e pensar assim, nossa, mas como que um cientista tinha uma ideia absurda dessa? Mas sim, eram ideias, eram hipóteses. Só que naquela época não tinha o quê, gente? O método científico ainda, né? Para que se chegasse a conclusões realmente respaldadas cientificamente. Embora, né, já alguns teóricos, outros cientistas da época já olhavam essa hipótese, né, dessa camiseta aí suada e já refutavam. Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, mas vamos aprender agora, né, um pouquinho mais da geração espontânea ou abiogênese. Voltando aqui para a telinha, isso aí, né, mais de 10 mil anos, segundo antigas doutrinas, havia uma crença de que certos anfíbios e répteis, por exemplo, rãs, crocodilos e cobras, surgiam na lama dos rios. Olha aí, gente. Surgiam na lama dos rios. Isso ocorria na Índia, na Babilônia, que hoje é o atual Iraque, e também no Egito. Olha aí, gente. Aqui a gente tem a representação das pirâmides egípcias e também aqui da Índia, né? Esses animais, eles apareciam inexplicavelmente no lodo ou associados a eles a lugares úmidos e eram pensados como manifestações das vontades dos deuses. Então, naquela época, já se queria entender de onde que surgia aqueles seres. Mas até aí, então, eles pensavam o quê? Que era a vontade dos deuses, vontade divina. Prosseguindo aqui, vamos ver aqui mais um pouquinho.
até meados do século XIX, os cientistas realmente, gente, acreditavam que os seres vivos eles poderiam ser gerados espontaneamente do corpo, por exemplo, de cadáveres em decomposição e que certos anfíbios e répteis surgiam a partir do lodo dos rios. Então, até meados do século XIX, quando ainda não se tinha esse conhecimento da ciência, a ciência não estava tão avançada, aí sim, né, a gente tinha esses cientistas da época, que eram cientistas respaldados, que acreditavam sim nessa geração espontânea, né? Mas vocês vão ver aí mais um pouquinho. E essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como a hipótese da geração espontânea ou da abiogênese. É muito comum, pessoal, quando vocês forem responder aí as questões, que às vezes não vem como geração espontânea, vem como abiogênese. Então é importante vocês lembrarem sempre desses dois nomes, geração espontânea ou abiogênese. E esse prefixo a, ele equivale, gente, ao prefixo de negação, negação da vida, né? Bio, vida, gênese, origem, negação da origem da vida, né? Como eu falei para vocês, essa hipótese da geração espontânea, ela dizia o quê? Que os seres vivos, eles surgiam espontaneamente de algo que até então não tinha vida para eles, e dali surgia, né, o crocodilo, o rã. Olha que interessante. Então, o primeiro a fazer, gente, a pergunta de onde teria surgido os seres vivos de forma sistemática e organizada, né, que é aquela metodologia, já usando a metodologia, os princípios, né, científicos, foi Aristóteles. Então, mais uma vez aí, Aristóteles, ele foi, né, um dos primeiros a fazer a pergunta de onde teria surgido os seres vivos. Para explicar a origem da vida, o que ele pensou? Ele supôs a existência de um princípio ativo ou também de uma força vital dentro dessa matéria inanimada. Então, vamos pensar mais um pouquinho aí, uma coisa também bem absurda aí. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que da cadeira onde você está sentado aí agora, né, assistindo a aula de biologia, se você deixasse um punhado ali vou colocar aí, de açúcar que fosse, e depois de um tempo, quando você voltasse para sentar e tivesse ali formigas, você poderia dizer o quê? Que aquela cadeira onde você estava sentado teria um princípio ativo, uma força vital, para que surgisse o quê, professora? As formigas. Óbvio, né, que hoje, com o nosso conhecimento científico, a gente sabe que isso não tem nada a ver, não surgiu, a formiga não surgiria por conta do punhado do açúcar que você colocou ali em cima da cadeira, ela surgisse. E, lógico, teve só Aristóteles que pensava desse jeito? Não, tiveram outros cientistas. Teve esse Berzelius, que era um sueco, pessoal, que, né, ele lançou, gente, a teoria dessa força vital. O que acontecia? Essa teoria, ela defendia a ideia de que apenas os seres vivos, eles são capazes de produzir os compostos orgânicos, né? Então, assim, segundo ele, né, resumidamente aqui, compostos orgânicos eram produzidos a partir dessa força vital. Aí sim, né, característica dos organismos vivos, o que o impossibilitava a sua síntese, a sua produção, fabricação, quando eu falo de síntese. Prosseguindo aqui, a ideia era baseada em observações. Só que, como eu falei, eles não tinham critério científico, então eram observações o quê? Descuidadas, sem esse rigor de que alguns animais aparentemente surgem da matéria em putrefação, estado já de decomposição, quando a gente fala esse termo, ignorando a pré-existência de ovos ou mesmo de suas larvas. Né? Então, eles ignoravam aí a pré-existência, que para um animal aparecer, tem que pré-existir outro, tem que ter um antecessor a ele. Isso antecedeu o desenvolvimento do método científico. Lembrando, gente, que a teoria da geração espontânea, né, no qual muitos
cientistas eles acreditavam antecedeu o desenvolvimento dessa metodologia científica. Foi antes do método científico, tal como a gente conhece hoje. Não havendo, assim, tanta preocupação em certificar-se de que as observações fossem fidedignas e também sistemáticas. Dessa interpretação, então, né, mais uma vez aí a gente tem a teoria da geração espontânea ou a abiogênese. Prosseguindo aqui, segundo a teoria da abiogênese, todos os seres vivos originaram-se espontaneamente da matéria bruta. É aquilo que eu falo, gente. Meu diretor, corta aqui para mim um pouquinho. Quando a gente fala que o ser vivo ele se origina, né, de uma matéria bruta espontaneamente, é errado. Mas na geração espontânea, essa é o que ela defende, é o que está correto. E a gente sabe, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, que para existir um ser vivo, eu tenho que ter um ser vivo anterior, um pré-existente. Uma mosca, ela não vai aparecer do nada, né? Justamente. Um sapo, uma rã, ela não vai aparecer do nada se não tiver ali um acasalamento, né? A troca de gametas. Mas até então, a geração espontânea, ela não seguiu o quê? O rigor científico, da metodologia científica. Por isso, né, que vem essas teorias que a gente acha até engraçado, mas existiu. Então, meu diretor, volta de novo aqui para a telinha para a gente continuar aqui. Isso aí. E a gente teve um grande poeta romano chamado Virgílio, que garantia, olha aí, pessoal, garantia que moscas e abelhas nasciam de cadáveres em putrefação. É mais uma coisa que faz a gente rir, né? E, lógico, na Idade Média, além, né, do Virgílio, teve Aldovandro, que afirmava que o lodo do fundo das lagoas poderiam nascer patos e morcegos. Olha aí, mais outra ideia totalmente errônea, mas era a ideia que era defendida na época, né? É engraçado, mas era o que eles defendiam. E teve um outro cientista, o belga, Jean-Baptiste Van Helmont, olha aí, que chegou, gente, a propor, olha que legal, ele chegou a propor uma receita para produzir seres vivos. Olha que bacana, imaginou a gente com uma receita dessa? Então, como é que seria essa produção dessa receita? Né? No caso aqui era a produção de ratos. Então, para você, se você quisesse aí produzir ratos, bastava você estar com uma camiseta suada, um punhado de grãos de trigo, num quarto escuro e protegido, isso mesmo. E alguns dias depois, ia surgir o quê? Os tão esperados roedores. Olha aí, gente, já imaginou? Né? Uma receita para quê? Para que se pudesse, né, ter a produção, para surgir aí a produção do... E a gente sabe que não é isso, né? Mas é o que defendia, né? De algo... Era o que a geração espontânea defendia, né? Que de algo inanimado surgisse o quê? Um ser vivo? Prosseguindo aqui, temos outra receita aí. Van Helmont também, ele propôs uma receita para produzir escorpiões, bastando para isso de uma camiseta também. Mais uma vez aí, gente, entrou a camiseta suada, o trigo, só que dessa vez você tinha que ter o quê? Pedaços de queijo. Aí, a partir daí, você teria o quê, professora? Escorpiões. Olha que bacana, né? Para o rato, bastava uma camiseta suada, o trigo, e você colocar, isolar num ambiente escuro, fechado, e ali ia aparecer o rato. Para o escorpião, já era o quê? Uma camiseta suada, trigo e pedaços de queijo. Pois é. Mas não obedecia o quê, pessoal? Não obedecia critérios científicos, né? Dentro disso. Mas, a partir daí, eis que surge uma nova teoria. Aí sim, gente. Quando surge uma nova teoria, quer dizer o quê? Que essa teoria, ela vem para refutar, para questionar. Né? Quando a gente usa essa palavra, refutar, questionar, a gente está falando do quê? De questionar a teoria. Então, surgiu outros cientistas que olharam para essas
hipóteses, para essas teorias da geração espontânea e pensaram assim, peraí, isso aí não tem nada a ver. Como assim, gente? O ser vivo ele vai surgir através de uma receita, uma camiseta suada, um queijo, um trigo? Não. Aí sim, aí surge uma nova teoria, que é a teoria da biogênese. Até então, pessoal, a gente tinha visto o quê? A teoria da geração espontânea ou a biogênese. Agora, para refutar, para questionar a teoria da abiogênese, surgiu a teoria da biogênese, isso mesmo. Então, segundo essa teoria, todos os seres, eles são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um ser vivo, ele gera outro ser vivo e ele não surge espontaneamente da matéria inanimada. Então, perceberam a diferença? Vamos lá. Perceberam agora a diferença da geração espontânea, da abiogênese para a biogênese? Isso mesmo. A geração espontânea, ela dizia o quê? Que de uma matéria inanimada poderia surgir o quê? Um ser vivo. Aí a gente viu aquelas receitas malucas aí para o escorpião, para o rato, isso mesmo. Mas veio outros cientistas para questionar isso. Peraí, tá errado, não tem embasamento, como assim? Aí surge então a teoria chamada teoria da biogênese, da origem, né, da vida. Como assim? Aí a teoria da biogênese, que é a teoria aceita, né, que é a teoria realmente que faz sentido, ela dita o quê? Que para um ser vivo existir, eu tenho que vir de um outro pré-existente. Eu não vou brotar aqui do estúdio do nada, se não tiver um pai ou uma mãe, se não tiver sentido, né, a reprodução, né, nós não surgiríamos do nada. Aí sim, a partir daí, né, a ciência já estava mais avançada, já começou-se então a seguir métodos científicos, a ter um rigor com, né, as observações, com as hipóteses, com as experimentações. Para quê? Para colocar em crédito que a teoria da biogênese era sim e é sim a teoria correta. Vou voltar agora aqui para o slide. Isso aí, meu diretor. Vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar aqui, né, a falar mais. Então, as duas teorias científicas para explicar a origem da vida, elas, né, têm esses dois fundamentos. No caso da biogênese, que eu já falei aqui para vocês, a vida surgiu da matéria bruta a partir de uma força vital. Então, a matéria bruta, ela tinha uma força vital, um princípio ativo que fazia com que surgisse o ser vivo. E, no caso da teoria da biogênese, que é a teoria aceita, a vida, ela surge a partir de outro ser vivo, que é o ser vivo pré-existente. Então, olhem aí a diferença. Aproveita agora aí, pega seu caderno, isso mesmo, pega seu caderno agora, que tem gente que está só olhando, não está só pensando assim na vida e não está copiando. É um momento agora que vocês podem estar aproveitando aí e anotando essa diferença, porque essa diferença ela é muito cobrada nas questões que vocês vão ver aí para frente, tá bom? Prosseguindo aqui, a teoria da biogênese, ela defende que a vida somente pode ser produzida por outra pré-existente. Opa, por outra pré-existente. Aqui a gente vê, né, um encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. E a partir desse encontro, a gente vai ter a união desses gametas. Aí sim, a gente vai ter a formação, né, de indivíduos, do indivíduo. E no caso, aí já vou dar uma deixa aí, no caso aí das bactérias, né, de outros seres unicelulares, né, eles têm a capacidade de se dividir e formar um outro ser através, né, da sua divisão, de divisões celulares, tá bom? No caso aqui de nós, né, a gente precisa do quê? De servir. Nós precisamos do quê? Da união do gameta, do masculino, com o gameta feminino. E no caso dos seres mais simples, né, no caso das bactérias, através de uma divisão celular, isso já acontece. Mas mesmo assim, para existir, tem que ter o pré-existente. Prosseguindo aqui,
a teoria da biogênese hoje, ela é bem entendida por todos, tá vendo? Entretanto, para refutar, né, para questionar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudos para a compreensão dessa questão, né? Porque não é uma coisa tão simples assim, não deu certo, já sei por que não. É anos de estudo, é a ciência avançando, aí sim a gente consegue refutar o que, professora? A teoria anterior, tá bom? E vamos agora ver um pouquinho de alguns experimentos, né? De que foi o quê? Que foi através desses experimentos que os cientistas daquela época conseguiram, né, botar a teoria da abiogênese como descreditada e sim alavancar a biogênese. Vamos ver aqui um pouquinho desses experimentos? Vamos lá. Espera aí um pouquinho. Vamos falar aqui do Francesco Redi, que ele foi um cientista da época, tá? Que por meio de observações e estudos com cadáveres de animais e a ocorrência de vermes, propôs em 1668, a partir de métodos empíricos simplificados, a hipótese que principiou a queda dos preceitos abiogenistas. Olha aí, gente. Foi através dele, ele que colocou, ele que fez com que a teoria da geração espontânea, da abiogênese, fosse posto no chinelo. Isso mesmo. Ele que conseguiu, através das suas observações, colocar em descrédito a teoria da abiogênese, da geração espontânea. E como é que ele fez? Vamos aqui. Tem um exemplo aí, né? Em seu experimento, o Redi, ele colocou, gente, pedaços de carne em 2 frascos abertos, cobrindo um deles com uma fina camada de gaze. E a partir daí, né, a gente tem já uma conclusão. Então, vamos lá, gente. Se você pegar 2 pedaços de carnes e colocar em potes de vidros, e no caso aqui, né, ele colocou 2 pedaços de carne e depois de um tempo ele tampou um com a gaze, tá vendo? E o outro ele deixou, né, com ar, sem tampar, destampado, né? Óbvio, né? Ele deixou destampado. Esse que estava destampado, o que aconteceu, gente, depois de algum tempo? Esse que estava destampado, as moscas começaram a pousar nele. Consequentemente, quando as moscas pousam nessa carne, elas vão deixar o quê? Ovos. Quando elas deixam esses ovos, depois de um tempo, o que vai acontecer? Esses ovos vão eclodir e vão se transformar em quê? Em larvas. Né? E depois de um tempo, essas larvas vão se transformar em novas moscas. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o frasco de vidro que estava com a gaze, ela estava protegida dessas moscas. Né? Então, logo percebeu o sobrevoo de moscas que só conseguiam acesso à carne, nesse caso aqui no frasco que estava descoberto. Então, ele percebeu o quê? Que as moscas que apareciam no pedaço de carne só apareciam por quê? Porque outras moscas colocavam seus ovos, depositavam seus ovos, depois desses ovos surgiam as larvas e das larvas surgiam o quê? Novas moscas. Só aí, pessoal, só aí ele conseguiu o quê? Rebater a teoria da geração espontânea, que as moscas, elas não surgem por acaso, nem espontaneamente, elas só surgiam por conta que outras moscas depositavam seus ovos lá naquele frasco de carne. E o frasco de vidro que estava a carne e que estava vedado com a gaze, não aconteceu isso. Então, ele conseguiu concluir que a geração espontânea não estava com nada, e sim a biogênese. Vamos lá, gente, vamos para a conclusão aí, né? Depois de alguns dias, com a matéria orgânica decomposta, ele notou o quê? O surgimento
de larvas apenas no frasco aberto. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as larvas surgiram do desenvolvimento de ovos, né, colocados pelas moscas e não pela força vital sugerida pelos abiogenistas. Né? Porque até então, gente, os abiogenistas, eles falavam o quê? Que era uma força vital que fazia com que as moscas surgissem. E a partir dali, o que ele percebeu? Que não, as moscas só surgem porque outras moscas põem os ovos, esses ovos eclodem, viram larvas e depois de um tempo se transformam em novas moscas. Então, ele conseguiu, né, concluir que a geração espontânea era uma ideia errônea, né? Mais uma vez aí, né, levando, né, essa ideia aí para vocês da diferença, né, de um critério, de um rigor científico que ele já teve, né? Ele simplesmente não fazia um experimento por fazer, mas ele já teve esse rigor de utilizar, né, de observar, de criar uma hipótese, de chegar a uma conclusão. Né? Vocês devem ter visto na aula anterior com a professora Tabita esses métodos científicos e a importância, né, dessa metodologia, desse método científico para que os experimentos eles tenham validação, né, como eu posso dizer assim, uma validação científica no meio, na sociedade, tá bom? Na sociedade científica. Além do Francisco Redi, né, teve também outros experimentos. Vamos lá. Teve os experimentos de Nidion, que era um inglês, e o Spallanzani, que também, o Spallanzani era um italiano, olha aqui, ó, John Nidion e o Lázaro Spallanzani, que também eram cientistas da época. Vamos observar agora. Só reforçando aqui, né, que o Nidion, né, o John Nidion, olha aí, o John Nidion, ele estava refutando a ideia da biogênese. E o Lázaro Spallanzani já estava querendo mostrar, né, que a ideia do Nidion estava equivocada. Por isso que eu coloquei aqui o versus, né? O John Nidion, o Spallanzani, ele refuta a ideia do John Nidion. Porque o que o John Nidion pensava? Vamos lá, gente, vamos pensar na época, tá? O John Nidion, em 1745, olha aí, gente, 1745, ele realizou novos experimentos para reforçar a hipótese da biogênese, olha aí, ó. Ele, em 1745, ele ainda não estava convencido da teoria da biogênese. Então, ele quis formular experimentos para reforçar a hipótese da biogênese. Nestes, o que ele fez? Nesses experimentos, pessoal, cheios, ele pegou, né, um frasco também de vidro e encheu de caldo nutritivo. E ele aqueceu. E depois ele fechou hermeticamente. Quando eu falo essa palavra, né, hermeticamente, eu estou falando o quê? Que no caso seria o quê? Potes de vidro, tá bom? Digamos assim, que vai impedir, né, a entrada e a saída de ar. Então ele é fechado, lacrado, como se fosse um pote assim que a gente lacra. E esse pote ele vai impedir, né, a entrada e a saída de ar. Então, a partir desse experimento, com esse caldo nutritivo, ele observou o quê? Que mesmo com os vidros fechados, né, lacrados, se desenvolvia no caldo um grande número de micro-organismos. Lembrando, gente, nessa época aqui, a partir de 1745, a ciência já estava um pouquinho mais avançada e ali já começou estudos, já começou, né, os estudos de micro-organismos. Então, ele já conseguia, através da microscopia, né, lógico que não era microscopia igual hoje, os microscópios que a gente conhece hoje, mas era algo mais rudimentar. Ele já conseguia, né, observar que dentro desse caldo, mesmo tendo sido aquecido, se desenvolvia um grande número de micro-organismos. E, para ele, segundo o Nidion, segundo ele, isso demonstrava o quê? A existência da geração espontânea, que até então, né, ele não entendia, pessoal, como esses micro-organismos
iriam parar naquele caldo, né? Mas a gente sabe, né, que os micro-organismos eles estão espalhados no ar que a gente respira. Mas até então ali, ele sabia que existia micro-organismos, mas ele não entendia como que aqueles micro-organismos iriam parar naquele caldo, se foi fervido, se foi aquecido, como é que parava ali, né? Então, para ele, através desse experimento, ali sim tinha, né, o reforço aí da geração espontânea, mas Lázaro Spallanzani, em 1768, ele criticou duramente, né, a teoria e os experimentos do Nid. Aí veio o Spallanzani para contestar, para refutar a teoria de que a geração espontânea que o Nid estava defendendo estava equivocado. Então, através de experimentos similares, aí o que Spallanzani fez? Ele fez experimentos similares a do Nid, só que nesses experimentos similares, ele ferveu esse caldo, né, por mais de 1 hora. Olha aí, gente, já tem uma diferença ali, por mais de 1 hora. E algum tempo depois, ele não observou nenhum sinal de vida, nenhuma proliferação naquele caldo que pudesse dizer assim, olha, aqui começou a aparecer micro-organismo. Então, ele fez o mesmo experimento, só que dessa vez ele não observou nenhum sinal de micro-organismo, né? Então, não tinha nenhum sinal de vida ali. E o que o Spallanzani explicou, né? O que ele explicou através desse experimento dele? O Nid, ele não havia fervido sua solução nutritiva adequadamente no tempo suficiente. Olha aí, ó. Ele não ferveu a solução nutritiva no tempo suficiente, longo, né? Para poder o quê? Matar todos os micro-organismos existentes nela. E assim, gente, esterilizá-la. Tá vendo? Então, aí mostrou o porquê, né, que no caso do Nid, ele errou no experimento. Porque se ele tivesse feito por um longo período, fervido esse caldo por um longo período, ele ia observar que não ia aparecer esses micro-organismos, porque um longo tempo fervendo esse caldo seria capaz de quê? De matar os micro-organismos existentes nele e assim esterilizaram. Olha aqui, gente, aqui seria o experimento, né, que o Nid fez, e aqui já seria o experimento que o Spallanzani ele fez, mostrando, comprovando aqui, né, a não existência de micro-organismos, como vocês conseguem ver na imagem. Além do Nid e do Spallanzani, já falei do Red, do Spallanzani, do Nid, teve outro cientista muito famoso até hoje, né, que somente mais de 100 anos depois, em 1862, por volta, tá bom, gente, de 1862, o cientista francês Louis Pasteur, né, Pasteur, realizou o experimento que serviu de evidência contra a abiogênese. Olha aqui, mais uma vez, outro cientista que veio o quê? Que veio refutar esse experimento aqui da biogênese. Né? O que ele fez, gente? Mais uma vez, ele utilizou esse caldo nutritivo aí que vocês estão vendo. Né? Através desse momento, ele anexou aqui nesse vidro aqui, esse gargalo aqui que tem formato, né, como é que eu posso dizer? De pescoço de cisne e de ganso aqui, tá vendo? Esse formato. Ferveu esse caldo também por bastante tempo, um longo período de tempo. E depois de um tempo ele deixou esse caldo, aqui, vamos lá, aqui é o 3, né? Aí aqui nesse ponto 4 aqui, deixou esse caldo, né, no ambiente. E o que ele percebeu, pessoal? Que no caldo não se proliferou o quê? Não se proliferou micro-organismos, isso mesmo. Mas a partir do momento que ele quebrava esse gargalo, esse pescoço aqui do cisne, e esse caldo, ele ficava, né, o ar atmosférico tocava, entrava aqui, conseguia entrar, aí sim surgia os
micro-organismos nesse caldo. Então, ele percebeu aquilo lá que eu já tinha falado bem no início aqui do experimento do NID, que é no ar que se encontra os micro-organismos. E a partir do momento quando se tem um contato do caldo nutritivo com o ar atmosférico, esses micro-organismos conseguem se desenvolver nesse caldo nutritivo. E aqui, gente, nesse ponto 4 aqui, como é que eu vou dizer? Esse caldo nutritivo aqui, não é que ele não tinha contato com o ar, porque esse gargalo aqui impedia com que os micro-organismos chegassem aqui no caldo, por conta desse formato. Eles chegavam sim, né, quando a encostar, digamos aqui, mas não conseguiam, né, subir e contaminar, por exemplo, aqui contaminar não, né, chegar mesmo no caldo nutritivo. Então isso aí, gente, foi uma revolução, não é à toa que hoje, né, vocês já devem ter reparado, né, que nos leites, a gente vê, né, que os leites, eles têm, né, dentro das suas embalagens, lá embaixo, você consegue ver, né, leite pasteurizado, justamente, homenagem aqui a esse grande cientista. E é isso aí, pessoal. Bem-vindo. Mais uma, já finalizamos aqui a nossa aula e já eu encontro vocês no ponto 2 aqui da aula. Até mais!